vocês um pouquinho sobre o processo de criação e gestação de Tibiquera Costura Brasil. Oremarota, Parauai, Eroã, Taquariporã, EJJ, Oremarota, Parauai, Eroã, Taquariporã, EJJ. Tibiquera Costura Brasil nasceu de um sonho. Minha bebezinha. Eu sonhei com o mapa do Brasil costurado. Eu entrava numa sala e via um tapete enorme do mapa do Brasil. Mas era engraçado que nesse momento, quando eu sonhei, há muitos anos atrás, talvez 15 anos atrás, o Brasil estava todo dividido em regiões, como ele é, norte, sul, sudeste, e as pessoas passeavam, era uma espécie de exposição, e as pessoas passeavam entre os tapetes de cada região, ou seja, o Brasil estava retalhado. Então, no primeiro momento, o meu desejo foi, como a gente viaja muito contando histórias pelo Brasil todo, era contar histórias do Sul para crianças do Norte, pegar histórias do Sudeste e levar para o Norte, Centro-Oeste, para o Pantanal. Então, tinha uma ideia de integrar as crianças e as pessoas do Brasil e de descobrir uma certa unidade nesse território tão vasto e diferenciado, composto de tantas culturas e de tantas migrações e migrações. Enfim, muitos anos se passaram desde então e, paralelo ao desejo de estudar a formação do povo brasileiro e contar as nossas histórias, também se desenvolveu uma consciência e um estudo sobre a história das mulheres, sobre a história do silenciamento das mulheres, as narrativas das mulheres, as narrativas sagradas das mulheres e as histórias também das mulheres, das personalidades tão importantes para a história do Brasil, para a história do povo brasileiro e também para as que podemos chamar de anônimas, tantas mães, tantas costureiras, tantas enfermeiras, tantas mulheres que no seu dia a dia se entregam de alma, corpo e sangue para construir o que podemos chamar de povo brasileiro, o que nos compõe, sendo homens, mulheres, sendo pessoas, sujeitos, independente de gênero. Eu conto histórias há mais de 25 anos, mais ou menos em 1998, estudante de graduação em artes cênicas, que era a minha paixão, o palco é a minha paixão. Eu conheci o meu mestre, o Tareq Rahman, e tive a sorte, a bênção de encontrar, daqueles encontros notáveis da vida, de encontrar não só ele como pessoa, mas também a linguagem que ele trabalhava, que ele trabalha, que é a linguagem dos tapetes de histórias. Sempre fui amante de literatura, sempre li escondido no quarto, no escuro da noite, igual História Sem Fim, comendo uma maçã. E então foi a reunião de diversas paixões. O palco, a vontade de expressar o mundo para os outros, o desejo de vivenciar as histórias no meu corpo, e também a questão da literatura. Então, os tapetes de histórias foi um grande encontro na minha vida. Ali eu vi que era uma coisa que eu queria estudar, fazer e compartilhar com as pessoas. Inicialmente, desenvolvendo o projeto Racontapi com ele, nós contávamos histórias, a maioria de livros franceses,
e compilações de histórias do mundo todo, histórias do Oriente, histórias de encantamento, contos modernos, e foi uma grande aventura, uma grande descoberta. Só que tinha aquela pulguinha, aquela vontade de contar histórias daqui do nosso povo, as lendas dos povos originários, as histórias de medo que eu escutava na infância, Caba Cabeirola, Mula Sem Cabeça. Também tinha vontade de contar histórias dos nossos autores, sempre pensava na Clarice Lispector, Guimarães Rosa e tantos autores que eu vim conhecendo durante essa trajetória. Então tinha vontade de contar o Brasil para o Brasil e o Brasil para o mundo também, né? A nossa origem, se podemos chamar assim, ou pelo menos aquilo que compõe o grande caldeirão que é a cultura brasileira. Tudo isso vem sendo gestado junto, né? A vontade de contar e pensar o Brasil e costurar o Brasil, junto com levar a literatura para a cena, e também de entender e compreender melhor os dilemas do que é ser mulher e qual o papel da mulher nisso tudo, né? Bom, durante a pandemia, eu e meu amigo Fábio Cordeiro vínhamos trocando muito essas ideias todas e resistindo, né? Sobreviver com a nossa arte, principalmente o teatro, em tempos de pandemia, em tempos online, gravando vídeos. A gente veio descobrindo uma nova forma de fazer junto, cada um da sua casa. E aí eu contei para ele desse desejo, desse projeto que eu estava guardando no meu coração e na gaveta aqui, nas caixas de tecido, que era Costurar o Brasil. E ele então me falou do livro do Érico Veríssimo, que é As Aventuras de Tibiquera. Eu li numa noite, é uma grande obra. Eu, apesar de ser leitora do Érico Veríssimo, de ter em Minha na Terra, O Tempo e o Vento, não conhecia o Tibiquera. Devorei numa noite e no dia seguinte eu falei, o que podemos fazer com isso? O livro é incrível, mas ele fala 3 nomes de mulheres, sei lá, em 350 homens, entre generais e todos mais, anônimos, e o próprio Tibiquera, né, que é o personagem principal. Aparece uma mulher que é a mãe, um pouco como coadjuvante, pariu Tibiquera. Depois Leopoldina, talvez toca o nome de uma outra mulher, não vou me lembrar agora, mas não tem mulheres na Aventura de Tibiquera. Inclusive, ele tem um filho, mas ele não tem uma filha. O que podemos fazer com isso? E aí, então, ele sugeriu a ideia, e se a gente transformasse o Tibiquera na Tibiquera, contando suas próprias aventuras e trazendo outros sujeitos para essa narrativa. Então, eu arrisquei. Então, vou escrever As Aventuras de Tibiquera, trazendo as mulheres para a roda, para esse jogo, para essa brincadeira. Desde então, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado, através do edital Retomada Cultural 2, da Lei Aldir Blanc, a gente ganhou essa força, esse fomento aí para que pudéssemos nos arriscar. Eu sempre fiz os roteiros da companhia, são 23 anos de estrada do Costurando Histórias, sempre adaptando livros para a linguagem dos tapetes de histórias e para a cena. Claro, de alguma forma imprimindo autoria, principalmente quando a gente fez o Pequeno Sertão Veredas, que foi para mim o maior desafio, que era apresentar o universo literário do Guimarães Rosa para as crianças. Ali eu percebo que eu me arrisquei mais na questão da autoria, de mãos dadas com um grande autor que é o Guimarães Rosa. Dessa vez, a proposta era que realmente fosse um texto totalmente autoral, então eu mergulhei nesse desafio. Estudamos a história do Brasil profundamente. O Fábio fez um dossiê de pesquisa, assistimos documentários e eu mergulhei na história dessas grandes mulheres. Fui atravessada pela história dessas mulheres. Algumas eu já tinha ideia, mas não tanto. Por exemplo, eu não tinha ideia
da grandiosidade da obra da Chiquinha Gonzaga e tantas outras mulheres, desde Pagu, enfim, Nise da Silveira. Algumas eu já me acompanhavam, como Carolina Maria de Jesus, que eu nunca mais, a gente nunca mais é o mesmo depois que lê a Carolina, Seu Quarto de Despejo e as outras obras. Mergulhei na história do Quilombo dos Palmares e tantas histórias de resistência, e apesar de ser uma mulher branca, reconhecer Dandara em mim e as lendas dos povos originários e artistas como Dayara Tucano, e tá sendo um processo maravilhoso, assim. Não é retirar os homens e os outros sujeitos da história, mas procurar os vestígios das histórias dessas mulheres, que muitas foram apagadas, silenciadas, ou não são contadas nas escolas, ou felizmente vêm sendo cada vez mais resgatadas e apresentadas a crianças e jovens, e a pessoas como eu, que nos meus 47 anos não tinha ideia da importância de tantas Teresa Batista cansadas de guerra e que ajudaram e ajudam ao Brasil ser esse território tão vasto, tão rico culturalmente falando, tão importante para o mundo. Não porque a gente sobrevive no esgoto, e isso nos faz ter uma resistência especial, não por isso, mas porque nós fazemos uma síntese única e particular, sim, e temos muita coisa para contar para nós mesmos, para descobrirmos e contar para o mundo. Então esse é um projeto que vem me transformando profundamente, desde estudar a fauna, a flora, a formação do solo brasileiro, até estudar os sujeitos que fazem a nossa narrativa, os nossos tantos enredos. Bom, os desafios são muitos. A gente está quase na reta final de costurar o mapa, o nosso mapa. Eu parei o texto que estamos lançando hoje, porque esse vídeo está gravando, mas vai ser lançado no dia que nós disponibilizarmos o e-book. É um texto que foi pensado para ser levado em cena, será levado para a cena, né, num próximo momento, mas ele se propõe a ser uma literatura em si. De repente, Tibikuera começou a desenhar a si mesma como planta, depois como bicho, enfim, como gente. Ela vem de mãos dadas com outras mulheres que eu pesquei, que vieram nesse momento. Então, desde Tia Seata, a grande Nise da Silveira. Muito antes de costurar sua obra, a estudante de medicina lá nas terras de Maceió, única mulher em uma turma de 157 homens, por volta do ano de 1922, recebeu uma ligação inusitada. Ai, 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 deixa as mágoas para trás e verás. Que eu não posso deixar de falar em especial, porque foi em algum momento, quando eu me vi diante do abismo com Dandara e travei na escrita, e a Nise apareceu, eu revi o filme da Nise, o grande filme da Nise, documentário, li a biografia, e era como se a Nise estivesse aqui sentada comigo no ateliê, também me oferecendo um café e dizendo, vai Dani, arrisca esse mapa. Arrisca esse mapa do Brasil. Como que eu vou contar o Brasil? Eu vou contar o Brasil cindido a partir das capitanias hereditárias, a partir das regiões, a partir dos biomas. Como que eu vou contar a partir das formações culturais, a partir dos rios? São tantos os convites para pensar e costurar o Brasil. E aí a Nise foi me encorajando a contar o Brasil a partir de mim mesma, das minhas memórias, aonde as minhas memórias se encontram com as memórias das outras mulheres, principalmente, já que essa foi a proposta desse projeto em especial. Eu espero que todos se deliciem com essas aventuras, essas loucas aventuras de Tibikuera.
E espero que esse texto e esse mapa, costurado com tanto amor e carinho por mim e pela minha grande parceira de vida e de trabalho, Denise. Como sei do gato? Ele mia, olha, na janela da vizinha. Na janela da vizinha tinha um gato. Como eu sei do gato? O gato mia. Na janela da vizinha tinha um gato. Se fosse um cachorro, latia. A questão da alegria no meio desse processo. Esse processo que tem muita dor, são muitas feridas abertas, em especial quando a gente foi... a gente estava pesquisando que árvores são muito significativas das particularidades, né, dos biomas brasileiros. E aí a gente foi escolhendo, vamos colocar uma araucária, vamos colocar um xaxim na Mata Atlântica. A gente descobriu a gameleira, a árvore sagrada, a árvore do tempo, e não podia deixar de lado o pau-brasil. E aí eu comecei a ver várias imagens do pau-brasil, e o pau-brasil sangrando, né? E nós, mulheres, sangrando porque sangramos, né? Sangramos para parir, sangramos todos os meses, sangramos porque somos férteis, e sangramos também porque sentimos tantas dores, afinal de contas, são tantas violências diárias. A história do Brasil também é uma história de muita violência. Quando a gente vê na obra do Érico Veríssimo, e a gente vê que são guerras em cima de guerras, e ele sai de uma guerra, ele vai para outra, tem algum momento que ele já perde até a si mesmo, né? Assim, entre tantas violências. E ali nas Aventuras de Tibiriquara, ele participa doando a sua força guerreira, a sua força de resistência de um indígena, a sua coragem, em processos que são, na verdade, de dividir o Brasil, né? De criar as fronteiras, onde começa, quem é dono do quê, quem é dono desse território, desse pedaço, dessa fatia de pizza. E as mulheres, onde elas estão? Todo tempo eu lia e perguntava, as mulheres estão sangrando muito. As mulheres estão sangrando porque elas estão parindo. Os guerreiros, os sujeitos que vão ser mortos nessas guerras tantas, elas estão sangrando porque elas são violadas, violentadas, estupradas. Elas estão sangrando porque elas são silenciadas e, na verdade, elas estão resistindo. E aí a gente vai começar a estudar e vai ver que elas resistiam de diversas formas. O recado é passado de uma geração para outra, se não nas universidades, nas escolas, nas páginas dos livros, porque não eram permitidos, mas influenciando os homens, influenciando os seus filhos, indo para as ruas, indo para as guerras, ajudando a incendiar navios em revoltas, influenciando estrategicamente, como fez Dandara, indo mesmo para a luta, sendo mortas, ou cuidando dos enfermos, como Ana Nery, a enfermeira e patrona da enfermagem no Brasil. Enfim, poderia ser aqui leviana, porque são muitas as mulheres. E eu espero que esse projeto seja o início, na história da minha companhia do Costurando Histórias, o início seja uma árvore com muitos galhos, porque a minha vontade é continuar contando e compartilhando as narrativas de tantas mulheres. Mulheres que estão em mim e que estão em vocês, em nós. Perfeito. Bota um alfinete também. Isso. Ore marota.
agora você vai virar a folha. Bota o alfinete, bota cada uma, isso, bota as 4 mãos agora, isso, bota bem devagarinho, Cris. E você, Dê, bem devagarinho, trabalha bem devagarinho as duas, pra eu pegar as 4 mãos antes de virar a folha, isso. Segura um pouquinho, vai a Cris, bota. Isso, bota a mão, Dê, na lateral, isso, as 4 mãos trabalhando, isso, Dê. Bota o alfinete onde não falta, isso. Quando uma bota, a outra. Uma tira, outra. Tem que ser as 4 mãos meio juntas para eu poder pegar isso e virando a folha. Faz fake, Cris. Finge que tá colocando. Isso. Isso. Bota a mão dele. Isso. Meio fake, meio... Isso. Agora você vai virar a folha dele. Pega ela, mostra a raiz e vira. Rápido, não precisa demorar tanto não. Isso. A linguagem dos tapetes de histórias, ela me encanta muito. E eu sempre penso que ela é como se a gente estivesse numa aldeia e o tapete sendo uma fogueira, onde as histórias são compartilhadas. Então esse mapa, ele vai encantar várias rodas assim que eu desejo, onde nós, em volta dele, vamos louvar, pensar o Brasil como ele vem sendo contado para a gente de diversas formas, o Brasil que nós, agora do Costurando Histórias, estamos escolhendo contar, a forma como a gente teceu essa proposta e a forma como a gente também quer debater, trocar com todo mundo que vai sentar em volta do mapa. Sobre o processo de criar e confeccionar um tapete de histórias, a gente sempre parte da narrativa de um livro, né? Quando um livro já está pronto, tem um enredo, tem as ilustrações, a gente vai viajar nessa proposta dos autores, né? Ilustradores e escritores, e então a gente desenha uma espécie de mapa também, né? Porque o tapete é uma geografia da história. Então o enredo tem que estar ali todo... mais ou menos o tapete comporta essa história com os personagens e elementos que são manipulados pelos narradores e depois brincados pelas crianças. Então é uma forma de tornar aquela narrativa tridimensional. Quando a gente pensou em costurar Tibiquera Costura Brasil, a gente não tinha história ainda, então a gente partiu, eu tinha que criar uma história completamente nova. O livro, o enredo do Érico Veríssimo, As Aventuras de Tibiquera, foi um convite que agregou o meu desejo de costurar o Brasil em mapa para contar lendas e a história do Brasil, enfim, e também recebendo essa força do desejo de trazer a narrativa das mulheres para contar o Brasil e costurar o Brasil. Então, o primeiro passo foi estudar a história do Brasil, diversas histórias da formação do Brasil, antes mesmo do processo de colonização e de invasão dos povos europeus, e para além disso, dando uma ênfase aos últimos 200 anos, né? Período pós-independência, e isso tudo, esse estudo para poder fertilizar uma história a partir da Tibiquera inventada por mim. Esse processo de escrita, ele aconteceu junto com um processo também de pensar o que a gente representaria num mapa do Brasil, numa base, né? Quando a gente faz um tapete de histórias, esse tapete vai ser a base para viajar na cena, confabular com as palavras as temáticas e as aventuras dos personagens. A busca pelas palavras e pelos possíveis enredos vividos, as aventuras de Tibiquera,
ela correu mais ou menos, ela veio correndo paralela com a busca dos tecidos que pudessem representar o Brasil. Mas como representar o Brasil, né? A partir de que convites? Dos biomas, dos personagens, das características culturais de cada região, de um Brasil originário, anterior à chegada do povo branco, a partir das imigrações que ocorreram, a partir da chegada dos povos africanos, né, que vieram trazidos à força, a partir de hoje, são muitos os convites, né? E tudo isso influencia na escolha das palavras, quais palavras utilizar, quais tecidos, com que texturas, como reunir o passado, o presente, uma certa perspectiva de futuro, já que esse trabalho, o público-alvo são os jovens, são crianças de todas as idades, mas principalmente os jovens. Então, tudo isso permeia o processo. Na nossa linguagem, a gente faz um estudo da narrativa e depois a gente transforma isso em moldes que vão orientar o processo de costura do tapete, dos personagens e dos elementos, né? A gente mergulha nos tecidos, assim como eu mergulhei na história do Brasil e na história das mulheres para escrever. A gente também mergulha nos tecidos para encontrar nas propostas de cada retalho, de cada fragmento, os desenhos ali. Eu lembro sempre de Michelangelo, acho que é Michelangelo que fala que o barro já traz em si uma forma, os tecidos, me desculpa se eu falei errado, se não foi Michelangelo, mas assim, os tecidos trazem em si propostas, é como se eu enxergasse no tecido, a gente, né, eu e Denise, é como se nós enxergássemos nos tecidos formas, bichos. Então é muito divertido esse trabalho de buscar as palavras para contar determinada história, de buscar tecidos que ajudem a contar essas histórias, e o processo inverso também. Que histórias moram em cada tecido? Que bicho está escondido em determinado pano? Que árvore pode nascer dessa trama? É um processo bem bacana. Então, apesar de falar do Brasil, da história do Brasil, ser de determinada forma também um processo doloroso, igual as feridas do pau-brasil, tem também uma leveza, tem também uma diversão. E principalmente porque falar de Brasil é falar de resistência, é falar também de alegria, e principalmente é falar de festa, é falar de ritual, é falar de antropofagia, é falar de novo, é falar de união, é falar de resistência na alegria, na festa, é falar de quintal de Tia Seata, é falar de pintar-se, de enfeitar-se com plumagens, de pintar a pele, de ritualizar a vida, é falar de descobrir novos ritmos, é falar de tradição, mas é falar de invenção, é falar de... É por isso que eu acho que nós temos que contar nossas histórias para o mundo, porque nós somos ouro, nós somos riquezas, e a gente não é matéria-prima só para nos saquearem nossos metais, levarem nossos segredos escondidos na floresta amazônica, nossas medicinas, mas é também falar de muito ouro que temos nós brasileiros dentro de si. Ouro em pó, ouro em vida, ouro de tanta gente, de tanta mulher que pare, cuida e alimenta os brasileiros.
Nós, tantas tibiqueras, nós que resistimos unidas, feito as folhas de Vitória Régia, que temos raízes fortes, capazes de sobreviver a muitas inundações, incêndios. Nós que resistimos em amor e com amor, costurando, cantando enquanto trabalhamos. Nós que merecemos ser louvadas. Mulheres tão diferentes, de lugares tão diferentes, que vivem, produzem e sorriem em terras férteis, que vão dos Pampas à Caatinga, da floresta amazônica à Mata Atlântica, das favelas às grandes casas de engenho, das praças às fábricas, das casas de família aos pequenos e grandes quartos. Nós que precisamos e devemos buscar o que nos une. Nós que precisamos buscar o que nos Nós que precisamos buscar o que nos diferencia e também o que nos une. E por fim, eu queria falar um pouquinho também da metáfora da costura, que é uma atividade que eu descobri na minha vida. E minha mãe não é costureira, minha avó não é costureira, não era costureira, mas eu descobri a costura com o meu mestre, que foi um encontro inusitado na vida. E a costura me ajudou e me embala como atividade a unir diversas coisas que eu amo, que é o teatro, a literatura, as infâncias, a cena, a música, o fazer com as mãos e o convite dos retalhos, das imagens, das texturas, e contar o Brasil, cantar, louvar o Brasil com todas essas linguagens é algo que faz meu coração bater muito forte. E eu acredito que nós temos muitas diferenças, e que bom que tenhamos diferenças no nosso território. A história do nosso país, a história do nosso povo, dos nossos povos, ela é repleta de dores, ela tem muitas feridas que sangram, elas precisam ser contadas, pensadas, mas elas também precisam ser curadas e costuradas. A gente vem de anos muito conturbados, né? Onde nós, brasileiros e visitantes, pessoas que estão morando, estão aqui no Brasil, a gente vem vivendo momentos de muito conflito, onde as coisas que nos diferenciam estão postas nas redes, nas rodas de conversa, nos grupos de WhatsApp, nos almoços de família. Então foram muitas as questões e que precisaram e que precisam vir à tona para serem visibilizadas, pensadas, para que a gente possa ter esses cenários melhores e principalmente para que a gente possa costurar, cuidar dessas feridas e para que a gente possa buscar aquilo que nos une. Que a gente possa compor mapas, cenários, histórias que também louvem essas diferenças.
A gente não precisa ficar unificado numa história só, a gente não precisa ter a mesma opinião política, a gente não precisa concordar em tudo. Aliás, a gente não deve concordar em tudo, a gente deve experimentar essas diferenças. A gente tem que ter uma certa mobilidade, a gente tem que exercitar a escuta, eu acredito, a gente tem que exercitar as leituras, a gente tem que comparar as versões, as diversas versões que contam a história do Brasil, não só a partir da história da colonização europeia, mas antes disso, e para além disso, e para além de hoje, por nós mesmos, pelas nossas crianças, pela nossa terra, por esse solo fértil de Pindorama, de Terra Brasilis, de Pachamama, de Brasil. Então, a arte da costura, ela é para mim também uma ferramenta de luta, de alegria, de possibilidade, de presente e futuro. Preciso me casar, senão eu vou pra Jacarepaguá. Então, vem, Tibiquera, nasce, Tibiquera, vamos costurar o Brasil. Temos muita coisa para fazer juntas. Eu, Dani, nós do Costurando Histórias, nós dessa equipe maravilhosa, dessa família que vem costurando histórias comigo há 23 anos. E vocês também que estão chegando agora para contar e participar dessa história. E Tibiquera escutava